Olá pessoal, muita paz a todos e todas. Vamos aqui dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que já estamos aqui no finzinho, estudando a coletânea de preces e estamos estudando a prece pelos obsidiados. Já tem vídeos, 2 anteriores que já é desse tema, e hoje nós vamos fazer a segunda prece. A primeira, que foi do vídeo anterior, a gente fez uma prece para ser dita pelo próprio obsidiado. E hoje nós vamos estudar alguém fazendo prece pelo espírito obsessor. Aqui estamos tratando de uma obsessão do desencarnado para o encarnado. Porque a obsessão ela tem outras direções, né? Pode ser de um encarnado para outro encarnado. Pode ser aqui da gente, encarnado, para o desencarnado. E pode ser até de um desencarnado para um desencarnado. Mas nesse caso aqui, a gente está fazendo uma proposta de prece para um espírito desencarnado, obsidiando uma pessoa aqui. É um modelo que não precisa ser seguido à risca, mas sim adaptado ao caso. Essas preces aqui são sempre um estudo de como a coisa acontece, de como a coisa funciona e como podemos lidar com ela. É o capítulo 28, o item 84. Vamos lá. Alguém pelo espírito obsessor. Deus infinitamente bom, a tua misericórdia imploro para o espírito que obsidia fulano de tal. Sempre que aparece esse N é de nome, para a gente dizer o nome da pessoa, né, que está aqui sendo obsidiada. Faze-lhe entrever as divinas claridades, a fim de que reconheça falso o caminho por onde enveredou. Bons espíritos, ajudai-me a fazer compreender que ele tudo tem a perder praticando o mal e tudo a ganhar fazendo o bem. Primeiro ele pede a Deus. E quando a gente pede a Deus, a gente está submetido às leis naturais, criadas por Deus, que a gente chama leis de Deus. Então, se eu dou sintonia, se eu dei causa àquela influência, por uma relação em vidas passadas, ou por um comportamento que atraiu por afinidade algum espírito doentio, então eu vou ter que me modificar para sair daquela sintonia. E ele aqui pede também aos bons espíritos, que estão sempre a serviço de Deus, do nosso Senhor Jesus. São trabalhadores já esclarecidos, mais experientes, mais maduros, e que trabalham nesses casos. Então ele pede isso para esclarecer ao espírito que está lá, obsidiando, trabalhando para prejudicar a pessoa, que ele possa ser esclarecido, que aquilo é pior para ele também. E aqui agora ele vai falar diretamente ao espírito. Espírito que te comprazes em atormentar fulano de tal, fala o nome. Escuta-me, pois que te falo em nome de Deus. E aqui, comprazes é o espírito que tem satisfação em obsidiar. Esse é o significado de comprazes. E quando ele fala para o espírito que ele está falando em nome de Deus, aí tem uma observação importante. E se o espírito não acreditar em Deus? Porque espíritos são pessoas. Espírito é a nossa condição quando a gente desencarnar. Espíritos são pessoas. E se ele não acreditar em Deus? Eu falo em nome de Deus, ele pode sorrir. A depender do caráter dele, ele pode zombar disso. Né? Então, isso vai funcionar se ele for um espírito que tem fé. Se quiseres refletir, compreenderás que o mal nunca sobrepujará o bem, e que não pode ser mais forte do que Deus e os bons espíritos. Possível lhes fora preservar, fala o nome da pessoa, dos seus ataques. Se não o fizeram, foi porque ele ou ela tinha de passar por uma prova. Então aqui ele faz um alerta, explica algo ao espírito, dizendo, olha, os bons espíritos só não parou com essa obsessão,
só não parou com essa sua perseguição porque eles estão respeitando a condição do obsidiado que ainda dá sintonia a isso. Porque se eles quiserem, eles param. Foi avisado a ele aqui. Todavia, quando essa prova chegar a seu termo, quer dizer, chegar a seu fim, toda ação sobre tua vítima te será vedada, ou seja, será proibida. Haverá a proteção do encarnado que está sendo obsidiado. Foi outro aviso, foi outro esclarecimento para ele. Está sendo dito a ele, no momento em que o encarnado, o obsidiado, se predispor a se modificar, essa prova encerra, essa experiência de crescimento dele chega ao fim e essa obsessão será interrompida. É isso que está sendo avisado a ele. O mal que lhe houveres feito, em vez de prejudicá-la, terá contribuído para o seu adiantamento e para torná-la, por isso, mais feliz. Assim, a tua maldade tê-la-ás empregado em pura perda e se voltará contra ti. Avisando a ele, esclarecendo a ele que esse processo que ele está fazendo pode vir ajudar ao obsidiado a crescer e fazer o bem. Deus, que é todo-poderoso, e os espíritos superiores, seus delegados, mais poderosos do que tu, serão capazes de pôr fim a essa obsessão e a tua tenacidade se quebrará de encontro a essa autoridade suprema. Mas, por ser Deus bom, quer Ele deixar-te o mérito de fazeres que ela cesse pela tua própria vontade. Sempre esclarecendo e fazendo ele entender as coisas, né? Está dizendo aqui que se ele, por própria vontade, resolver parar com essa perseguição, perdoar, entender que quando um mal é feito, sempre é de um lado e de outro, se ele decidir isso, será mérito para ele. Então aqui está dando um esclarecimento ao espírito. E como eu disse no início, todo esse texto dessa oração não precisa ser levado ao pé da letra, mas numa conversa adaptada à nossa linguagem mesmo. Eu converso com espíritos em oração, no Evangelho no Lar e nas mediúnicas onde já trabalhei. E a nossa conversa tem que ser assim, bem natural, bem na nossa linguagem. Então ele continua explicando ao espírito, que essa concessão de Deus é uma mora, quer dizer, é um prazo que está sendo dado, é uma mora que te concede. Se não aproveitares, poderás sofrer as deploráveis consequências. Grandes castigos e cruéis sofrimentos te esperarão. Mas isso aqui não é castigo de Deus e nem sofrimento imposto por ninguém. É o próprio processo de crescimento da consciência desse obsessor. Quando ele evoluir e a consciência dele entender que aquilo é um mal, ele entra num processo de autopunição, de autoculpabilidade. É bom que não seja assim, mas normalmente isso acontece e o espírito entra em sofrimento porque fez aquilo que hoje ele sabe que é errado. E aí reencarna em situações de aprendizado, em situações de experiências para modificar-se o comportamento. Será forçado a suplicar a piedade e as preces da tua vítima, que já te perdoa e ora por ti, o que constitui grande merecimento aos olhos de Deus e apressará a libertação dela. Então ele está dizendo aqui que o obsidiado já perdoou. Se for verdade, facilita o processo. Se o obsidiado já tiver perdoado, já facilita o processo de resolver esse conflito, porque é um conflito. Mas se o obsidiado não perdoa e se coloca numa situação de vítima, o processo continua. Reflete, pois, enquanto ainda é tempo, visto que a justiça de Deus cairá sobre ti, como sobre todos os espíritos rebeldes. Essa justiça de Deus, como eu expliquei, é simplesmente o processo natural das leis. Não há nenhum juiz, nenhuma polícia, nenhum
nenhuma condenação. Pondera que o mal que neste momento praticas terá forçosamente um limite, ao passo que, se persistires na tua obstinação, aumentarão de contínuo os teus sofrimentos. Quando estavas na terra, não terias considerado estúpido sacrificar um grande bem por uma pequena satisfação de momento? Então aqui ele fez uma comparação das coisas daqui da terra e fala com ele, quando você estava encarnado, não era estúpido sacrificar uma grande coisa em troca de uma pequena satisfação? E essa grande coisa aqui seria a paz, e essa pequena satisfação é essa obsessão que está fazendo. O mesmo acontece agora quando és espírito. Que ganhas com o que fazes? O triste prazer de atormentar alguém, o que não obsta a que sejas desgraçado, digas o que disseres e que te tornes ainda mais desgraçado. Então, quando ele fala que não obsta, que não impede atormentar alguém, não impede que ele seja um desgraçado, um sofredor. Não acaba com isso. Isso vai continuar. Isso não vai mudar a condição dele. E a gente sabe que aqui é assim. Não adianta a gente pedir perdão a Deus, confessar, se arrepender, fazer oração e depois continuar com o mesmo comportamento. A vida, as leis da vida trarão dores e conflitos do mesmo jeito se a gente não se modifica. A par disso, vê o que perdes, observa os bons espíritos que te cercam e dize se não é preferível a tua a sorte deles. Se não é melhor a situação desses espíritos, que ele pode ter a qualquer momento. Da felicidade de que gozam, também tu partilharás quando quiseres. Está dizendo, você pode ficar bem como eles estão, felizes, tranquilos, em paz. O que é preciso para isso? Implorar a Deus e fazer, em vez do mal, o bem. Esse conselho serve para todos nós, né? Quer melhorar a nossa condição de saúde, de paz, de tranquilidade? Procure compreender o que é o bem e adequar a nossa vida, né, a isso. Sei que não te podes transformar repentinamente, mas Deus não exige o impossível. Quer apenas a boa vontade. Experimenta e nós te ajudaremos. Olha só, os espíritos colocando à disposição e quem está fazendo a oração também, basta querer que a ajuda venha. E aí isso acontece com a gente o dia a dia. Se a gente realmente está predisposto ao bem, a modificar, a ajuda vem e vem inegavelmente. Faze que em breve possamos dizer em teu favor a prece dos espíritos penitentes, dos espíritos arrependidos, que nós estudamos em vídeos anteriores, o item 73. Preces pelos espíritos já arrependidos. Os arrependidos já estão mais adiantados. Eu até falo isso lá no vídeo. E não mais considerar-te entre os maus espíritos, enquanto não te contes entre os bons. Então aqui encerra essa prece. E nós ainda vamos fazer mais um vídeo sobre uma observação que tem aqui no fim. São instruções muito importantes. Por enquanto, essa foi a conversa com algum espírito obsessor, geralmente em casos em que já se sabe que está acontecendo uma obsessão, né? Muita atenção, que às vezes são casos que precisa de um médico, de uma médica, né? Não achar que tudo é espiritual, que tudo é obsessivo. E mesmo sendo espiritual, cabe, sim, à ciência, aos médicos, aos psicólogos também trabalhar nisso. Mas quando já se tem a confirmação de que é uma obsessão, por ter ido a algum centro, ao centro espírita, ou por experiência de alguém, aqui está a conversa que poderemos ter. E mesmo que não haja obsessão, essa é uma conversa boa com os espíritos que circulam em nossa casa. Sempre tem. Então, encerramos aqui essa prece. Ainda teremos mais um vídeo para o encerramento do Evangelho. Não pararemos de fazer o Evangelho, né?
Que nosso Senhor Jesus abençoe nossos lares, nossas famílias. Até o próximo vídeo.